Voltei, professor André Asnar aqui mais uma vez para a gente falar sobre tópicos de Física Moderna 2, finalzinho ali do capítulo, e o nosso objetivo desta aula é conversar sobre fissão e fusão nuclear. Fusão e fissão nuclear. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, para começar assim legal. A pergunta é, como que o Sol, que é 99% da massa do nosso sistema solar, o Sol é gigantão, meu. E detalhe, o nosso Sol é gigantão se comparado a gente, mas comparado a outros sóis, meu, o nosso Sol é tiquitezinho assim, não é tão gigante não. Tem outros sóis mais grandões do que o nosso Solzinho aqui. Beleza, mas a minha pergunta é o seguinte, como que o Sol emite tanta energia? Como que o Sol emite tanta... E aí? Como que o Sol emite tanta energia? Pergunta, já parou pra pensar nisso aí? Pois é, não esgota, né? Todo dia ele tá emitindo energia. Quando para de emitir pro Brasil, ele emite pro Japão. Depois emite pro Brasil de volta, todo dia ali, cara. E deixa eu te falar mais. O Sol emite tanta energia que ele vai perdendo massa. Lembra dessa equação aqui? E igual a m vezes c ao quadrado. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa equação. EmC quadrado, né? Energia... Aqui, m de massa e c, que é a constante, que é a velocidade da luz no vácuo, certo? Beleza, deixa eu comentar um pouquinho isso aí. Energia e massa são duas faces da mesma moeda. Essa é a ideia dessa equação, certo? Para você ter uma noção da equivalência entre as duas. Imagine que eu pego um próton. Pega o quê, professor? Um próton. Beleza, tá aqui um próton. O próton, ele não é uma partícula fundamental, tá? Ele é formado por 3 outras partículas menorzinhas. Então, o próton... ele é formado por 1, 2, 3 quarks. 3 quarks up e 1 down. Então, 2 quarks up, na verdade, e 1 down. Mas o que é mais interessante é o seguinte, olha só. Um próton é formado por essas 3 partículas. Legal, prof. Isso aí eu não sabia não. Beleza, tá sabendo agora. Porém, se eu somar a massa das 3 partículas... não dá a massa total do próton. Professor, o próton é formado por essas 3 partículas, né? Isso. Essas 3 partículas formam o próton. Exatamente, só que falado de uma maneira diferente, né? Beleza. Agora, se eu somo a massa das 3 partículas, não dá a massa do próton. Dá 1%. Isso aqui você vai ficar de cara. É igual a 1% da massa do próton. Professor, da onde que vem o resto? Pois é, da onde que vem o resto? E o resto a gente fala que vem da energia que ali está armazenada, da energia que ali está contida. Então energia e massa são duas faces da mesma moeda, beleza? Então são equivalentes, vamos dizer assim. Olha que doideira, né? A soma das 3 massas dá 1% da massa do próton. E o resto? O resto é energia, total. Beleza, prof. E da onde que vem tanta energia do Sol? Vem de uma coisa que a gente chama de fusão nuclear. Você já vai entender porque que eu falei dos prótons ali, tá? Vem do que a gente chama de fusão nuclear. Então o Sol, ele não está queimando. Então quem fala o Sol está queimando. Não está queimando. É fusão nuclear que acontece lá. O que é fusão nuclear? O Sol, ele é feito basicamente de hidrogênio virando hélio. Então 99% da massa do nosso sistema solar é hidrogênio e hélio. Olha que doideira. Enfim, e hidrogênio se fundindo em hélio é o que faz o Sol ter tanta energia e liberar tanta energia. Para você ter uma noção, o Sol libera energia, beleza? Isso quer dizer que ele libera também massa, energia e massa são equivalentes, e ele libera energia ou massa numa equivalência de... Você vai ficar boquiaberto agora. Mas eu vou falar. Fala aí, professor. Quantos quilos você acha que o Sol emite por segundo? Quantos quilos, pode ser na forma de massa mesmo ou na forma de energia, você acha que o Sol emite por segundo, aproximadamente? Professor, 10 quilos por segundo? 1000? Não, eu acho 1 milhão. 4 bilhões. 4 bilhões de quilogramas por segundo. É isso que o Sol emite. Ou seja, agora 4 bilhões de quilos já foram. E agora? Mais 4 bilhões. E agora? Já foram. Ou seja, o Sol ele está emitindo muita energia. E da onde que vem essa energia, povo? Da fusão nuclear. E fusão nuclear é isso aqui, ó. Imagine que eu tenho 2 isótopos de hidrogênio que eles se fundem. Então eu tenho energia suficiente para fazer esses 2 hidrogênios se fundirem. Quando esses 2 hidrogênios se fundem, eles emitem energia. E não só, eles viram um átomo de hélio, né, de massa, ó, tenho 2 isótopos, né,
mesmo número de prótons, porém esse aqui o número de massa é 2, esse aqui o número de massa 1 é 1. Você lembra da química? Quando esses dois se juntam, se forma um hélio com massa 3 e 2 prótons, né? Mas ele libera também radiação gama. Então, toda vez que eu tenho isso aqui acontecendo, e isso acontece a todo momento, no caso do Sol, eu tenho a liberação de radiação gama, ó, e eu tenho hélio sendo produzido e muita energia sendo liberada. Aí é que tá. Então, o Sol, ele tá mandando energia a todo momento por causa dessa fusão nuclear. Lembra então, fusão é o quê? É quando duas coisas se fundem. É fusão. Sabe fusão? Quando duas coisas se fundem. E daí, prof, quando acabar todo o hidrogênio e todo hidrogênio se transformar em hélio, vai ter energia suficiente dentro do Sol para o hélio começar a se fundir. E daí vai formar outros compostos, vai formar berílio, vai formar outros compostos lá da tabela periódica. Até que chega o momento que chega no ferro. Chegou no ferro, esse é o tempo de vida do nosso Sol, tá? Esse é o que acontece com o nosso Sol. Chegou no ferro, para você fundir ferro, daí é muita energia que você precisa. Só que o Sol não vai ter tanta energia assim. Então já não vai ter mais energia suficiente para acontecer fusão nuclear. E se não acontece, se não tem mais energia suficiente para acontecer as explosões de fusão nuclear, o que vai acontecer? A gravidade vai tomar conta. Então o nosso Sol, ele vai expandindo com o tempo. Depois ele vai, quando chegar no ferro, ele vai se contrair e vai acontecer uma supernova. E vai lançar ferro, vai lançar hidrogênio, vai lançar esses elementos que foram criados lá dentro para todo o espaço. Sacou? Então o nosso Sol, ele vai acontecer isso aí. Quando, professor? Daqui a 100 anos? Não. Daqui a uns 5 bilhões de anos, mais ou menos. Então vai demorar bastante, não se preocupe. O nosso Sol vai morrer um dia, mas a gente já vai estar bem longe daqui, né? Enfim, então fusão nuclear é isso aqui. Show? Quando acontece a fusão, você tem um núcleo maior, muita energia liberada, tá? E você tem liberação de pósitron, de radiação gama e por aí vai. Sucesso? Segundo caso é a fissão nuclear. Professor, o que é a fissão nuclear? Fissão nuclear é quando, ao invés de eu juntar dois núcleos atômicos, eu parto um núcleo atômico. Então, eu tenho lá, no núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Beleza, prof. Dentro dos prótons eu tenho quarks, e esses quarks estão lá juntinhos, tem muita energia ali no núcleo do átomo, muita energia mesmo. O que a gente faz? Se a gente joga um nêutron, por exemplo, uma pedrinha, né? Uma pedrinha, mas tem que ser uma pedrinha bem pequenininha, a gente joga um nêutron no caso. Joga um nêutron com uma velocidade muito grande no núcleo de um átomo, ele pode se partir. E quando ele se parte, aquela energia que estava armazenada lá dentro vai ser liberada. Isso aqui é o que a gente chama de fissão nuclear. Beleza? É isso que acontece, por exemplo, na usina nuclear. Na usina lá de Angra, vai acontecer isso aqui, ó. Tenho lá a barrinha de urânio, e daí eu bombardeio essa barrinha de urânio com o nêutron, e daí eu tenho quebra do núcleo de urânio, e daí quando eu tenho quebra, muita energia, ó, muita energia liberada. Só que tem um detalhe, quando eu quebro o núcleo de um átomo, muito provavelmente, isso acontece sempre, quase sempre, nêutrons são liberados, outros nêutrons são liberados. Nêutrons que estavam lá no núcleo do átomo mesmo. Então assim, ó, joguei o nêutron lá, quebrei aquele núcleo. Então aconteceu a fissão nuclear. Aconteceu a fissão nuclear, o que vai acontecer? Energia liberada e outros nêutrons são liberados também, que quebram outros núcleos. E assim vai acontecendo o que a gente chama de reação em cadeia. Então é assim que funciona a usina nuclear, mas não só. É assim que funciona a bomba atômica. A bomba atômica, ela vai funcionar por fissão nuclear. A gente descobriu isso aqui lá pelos idos de 1920, 1930. Com a descoberta disso aqui e a capacidade de a gente quebrar núcleos atômicos, que foi construído o Projeto Manhattan, que você estuda na história do Projeto Manhattan, saiu Big Fat lá que destruiu na Segunda Guerra Mundial, né? Destruiu o Japão. Enfim, então bomba atômica, ela funciona por fissão nuclear, sacou? E é uma reação em cadeia. Primeiro, eu tenho uma explosão de uma bomba convencional. Olha isso. Como que funciona a bomba atômica? Então, eu tenho um material físsil lá dentro, pode ser plutônio no caso. Eu tenho um material físsil lá dentro. Só que para começar a quebrar os núcleos daquele material físsil,
eu tenho que explodir primeiro uma bomba convencional. Então explode uma bomba convencional, muita energia liberada, daí eu tenho nêutrons se propagando e o nêutron ele vai quebrar o núcleo de um dos átomos do material físico. Quebrou o núcleo, ele se parte em dois. Se partiu em dois, muita energia liberada e mais nêutron liberado. E cada nêutron vai quebrar um núcleo diferente. Daí fica uma reação em cadeia e faz essa explosão gigante faz aquele cogumelo que você vê em filmes e tudo mais, né? Que é a bomba atômica. Show? Daí, essa bomba não é a bomba mais potente que existe. Existem bombas mais potentes que a bomba atômica. Existe a bomba H, que é a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, ela vai funcionar por fusão nuclear. Fusão de hidrogênio. A gente consegue, olha que doideira, a gente consegue construir, entre aspas, consegue construir sóis. Então, o mesmo método que o Sol emite sua energia, a gente utiliza na bomba H, bomba de hidrogênio, que vai ser mais poderosa do que a bomba de fissão nuclear. Sacou? Então tem esses dois casos aí que são muito importantes que você saiba como funciona. Fusão nuclear, Sol, fissão nuclear, que é as nossas usinas nucleares ou a parte da bomba atômica. Uma parte importante, quando isso acontece, radiação nociva para o ser humano é liberada. Tá? Então, quando acontece a fissão nuclear, a radioatividade aumenta. A radiação nociva para o ser humano, a radiação ionizante é liberada. Radiação alfa, né? O gama é liberado. Isso é ruim pra gente. Então, por isso, quando há algum problema em alguma usina nuclear, essa radiação é liberada e daí as pessoas começam a morrer em volta. Aconteceu com Chernobyl. Então, se você assiste um seriado aí de Chernobyl, você vai ver muito bem isso. Então, é assim que acontece. Daí, a física por trás é mais ou menos essa aí. Beleza? Tá. Vamos resolver então, prof? Vamos resolver a questão 3 do Praticando. Uma questãozinha aí. A gente viu bastante teoria, né? Você sabe como funciona a teoria. Vamos ver como cai esses negócios aí. Tá. Vamos lá. Campos gravitacionais intensos causam uma curvatura maior do espaço-tempo. Opa! Isso aí é relatividade geral, tá? Imagine a seguinte situação. A sonda Cassini, enviada pela NASA para investigar Saturno e seus satélites, deve frequentemente enviar sinais de rádio para a Terra. Então tá lá a sonda Cassini que está indo em direção a Saturno, né? E ele deve enviar ondas de rádio aqui para a Terra para a gente saber o que está acontecendo, mandar notícias, por aí vai. Suponha que a Cassini, na órbita de Saturno, deve enviar um sinal de rádio para a Terra, que está diametralmente oposta a Saturno em relação ao Sol. O que é isso? Quer dizer que Saturno está aqui, ó, com seus anéisinhos, ó. O Sol, ele está aqui e a Terra vai estar aqui, tá? Beleza? Tá, diametralmente oposto quer dizer isso. Tá. Que está Saturno em relação ao Sol. Isto é, para que o sinal de rádio alcance a Terra, deve passar nas proximidades do Sol antes. As distâncias entre a Terra e Saturno já são conhecidas há várias décadas. Portanto, conhecendo-se a velocidade da luz no vácuo, sabe-se exatamente o intervalo de tempo necessário que leva para a luz chegar de Saturno até a Terra, porque você já sabe a distância faz tempo. Daí ele pergunta, a influência gravitacional do Sol atrasaria ou adiantaria a chegada do sinal à Terra? A influência da gravidade do Sol atrasa ou adianta a chegada do sinal à Terra? Resposta, já que este Sol ele deforma o espaço ao redor dele, ao invés da luz fazer isso aqui, ó, e passar por aqui, por exemplo, ela vai passar assim, ó. Por quê, professor? Porque o próprio espaço perto do Sol, ele está deformado. Então a luz vai ter que percorrer uma distância maior. E se vai ter que percorrer uma distância maior, vai se atrasar em relação ao sinal que a gente calculou. Fechou? Tudo bem? Então isso é o que é a deformação do espaço-tempo. Então é um atraso, está respondido. Mas daí a gente pode ir além e pensar um pouquinho. O que é o buraco negro? O tal do buraco negro, o que é? Era um Sol que morreu, certo? Então, se tiver um Sol muito grande, muito maior que o nosso Sol não vai virar um buraco negro no final da vida dele, certo? Se tiver um Sol muito grande, 3 vezes a massa do nosso Sol, 10 vezes a massa do nosso Sol, no final da vida dele, ele tende a virar um buraco negro. O que é isso, professor? Toda a massa do Sol concentrada em um pontinho, uma singularidade que a gente chama. Imagine todo esse Sol, a massa dele concentrada nesse pontinho. Lembra que parou de acontecer fusão e daí a gravidade tomou conta, como é a gravidade muito intensa, tudo se concentra no pontinho.
esse pontinho deforma o espaço-tempo tanto ao redor dele que tudo que está nesta região aqui, ó, numa região que a gente chama de horizonte de eventos, não escapa. Entrou aqui, já era. Você vai cair lá pro buraco negro. A gravidade te puxa. Nem a luz, que é a coisa mais rápida que existe no planeta, chegou aqui e consegue escapar. Fechou? Então, se tiver aqui, dá para escapar. Legal. Se tiver, chegou aqui, ó, colocou o pezinho para cá, já era, meu cara. Você vai ser puxado lá para dentro. Então, o buraco negro não é que ele puxa tudo a todo momento para dentro. Não. No horizonte de eventos, naquela distância X que o buraco negro tem, aí sim ele puxa tudo para dentro. Para fora daquele horizonte de eventos, daquela distância X, você pode até ter um raiozinho de luz escapando sem problema nenhum, certo? Mas dentro do horizonte de eventos não dá para escapar. É tipo você entrar aqui nesse buraquinho. Entrou no buraquinho e não consegue mais sair. E o buraco negro ele deforma tanto o espaço-tempo que é algo assim, ó. Enquanto o Sol deforma isso aqui, o buraco negro deforma isso aqui. Sacou? É mais ou menos essa a ideia. Então, fica aí a ideia para você de buraco negro, fica aí a ideia de fusão nuclear, fissão nuclear. Terminamos a parte de tópicos de física moderna 2. Agora é só pegar as questões e tentar resolver o resto aí. Você curtiu? Legal ou não? Doideira, né? Eu concordo, mas eu acho massa. Eu acho doido, mas eu acho massa. Valeu? Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!